Bom, o que a gente tem no cenário é que um ataque ao Irã poderá acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, por parte dos Estados Unidos e também por parte de Israel, né? As pessoas estão se esquecendo de falar isso, né? Nunca vai ser um ataque apenas dos Estados Unidos ou de Israel. Nunca vai ser um ataque apenas de Estados Unidos e Israel. Os europeus, que agora estão sendo acossados pelos Estados Unidos em virtude da solidariedade, né? Que a gente vai ver até quando vai, né? Em relação à Dinamarca. No episódio Groenlândia, os europeus também vão ajudar os Estados Unidos e Israel numa possível guerra contra o Irã. É isso, gente. O norte global, militarista, atlanticista, todo corajoso, todo poderoso, precisa de muitos, né? Para enfrentar um único país. Tem sido sempre dessa maneira, né? E vai ser assim novamente, caso eles iniciem um conflito contra Teherã. Nas últimas horas, a tensão chegou a uma escala inaceitável, uma escala que sinaliza quase um caminho sem retorno, né? Por outro lado, como eu já falei em vários momentos aqui neste canal, Teherã se mostra mais preparado do que nunca. É sobre isso que eu quero comentar com vocês neste vídeo. Já deixa o like, é importante, deixa aí um comentário, uma sugestão, uma crítica, tá? Quaisquer observações que desejem, deixa aí ao final do vídeo, tá? Aqueles que puderem e tiverem condições, enviem um Pix para dar uma força para o trabalho aqui. Lembrando que você já ajuda o canal vendo os vídeos, tá? Então, se você não tiver disposição de virar um Pix, ainda que tenha condição para isso, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. E aproveito para agradecer muito a generosidade de acompanharem aqui o meu canal, tá? Então, forte abraço aos meus irmãos e irmãs que estão em todos os lugares desse imenso mundo de nosso Deus, tá? Desde os lugares mais próximos aqui, de onde vivo, né? Até os mais distantes rincões, né? Desse imenso mundão. Na Mãe África, que é a mãe de todos nós, tá? Irmãos e irmãs que estão na Europa, na Ásia, na Oceania, em todos os cantos da América. Abraço terno, cheio de carinho. Bora lá. Olha só, gente. As manifestações ocorrem numa situação que a gente não viu anteriormente pró-Irã, tá? Então a gente tem uma Turquia rejeitando a intervenção contra o Irã, tá? Prometendo intensificar aí ações diplomáticas, né? Pode parecer pouco, mas isso é importante, tá? Nós temos o Iêmen dizendo que uma guerra contra o Irã pode desencadear efeitos colaterais, né, brutais na região da Ásia Ocidental, né? Nós temos a China, né, se manifestando contra um ataque direto ao Irã e assim por diante. Temos também a Arábia Saudita, em teoria, Arábia Saudita e até Emirates, tá? Até Emirados Árabes Unidos, também neste momento estaria intensificando ações no campo da diplomacia e dos bastidores, né, para que este conflito não aconteça. Este cenário é muito diferente ao momento prévio e também durante a Guerra dos 12 Dias. Ou seja, inúmeros países da região da Ásia Ocidental pressionam os Estados Unidos para não partirem a essa aventura, né? Essa aventura militar. Contudo, no Irã, houve o fechamento do espaço aéreo do país. O fechamento do espaço aéreo ocorre, né, em virtude de que se entende que uma aeronave civil ela pode ser vítima, tá, de um ataque, né, por ser confundida com uma aeronave militar. O espaço aéreo iraniano está cerrado, completamente fechado neste momento. Ora, isso é um sinal claro, né, de que o conflito pode mesmo acontecer. Os Estados Unidos retiraram boa parte, né? Eu cheguei a falar no vídeo de ontem que os Estados Unidos retiraram as suas tropas da base no Catar. Não foi uma retirada total, como eu disse anteriormente, peço desculpas por isso. Foi uma retirada parcial. Então, os Estados Unidos retiraram da base do Catar o excesso de tropas, digamos assim. Ao mesmo tempo, se tivesse retirado todos os soldados, o sinal seria menos, tá?
contundente de que vai haver um ataque ao Irã. Porque os Estados Unidos, em teoria, teriam deixado lá na base do Catar, né, o essencial, as tropas essenciais para operacionalizar ataques ao Irã. Ou pelo menos, né, para coordenar, né, a defesa aérea contra o território do Estado de Israel. Bem, por outro lado, no Irã, como eu disse, existe uma percepção de que há uma preparação muito forte para essa guerra, de que os Estados Unidos não perdem por esperar. Lembrando que, a despeito de toda a propaganda que aconteceu na Guerra dos 12 Dias, tanto Israel quanto os Estados Unidos, quanto a dona Alemanha, que participou também da guerra, Reino Unido e outros, né? Mas sobretudo Estados Unidos e Israel não conseguiram, tá, atingir a missilística iraniana. Então, as fábricas subterrâneas de mísseis continuam lá. O estoque de mísseis do Irã continua lá. O Ocidente sempre tende, tá, a menosprezar a qualidade dos mísseis iranianos. Da mesma forma, o Ocidente tende sempre a menosprezar a quantidade de mísseis iranianos, né? Também, né, tende a menosprezar a diversificação dos mísseis iranianos. E este Ocidente, né, que menospreza a missilística como uma arma de dissuasão do Irã, que de fato é uma arma de dissuasão, né, tende a sequer comentar que o Irã também possui drones letais, tá? Uma diversidade de drones muito importante, muito significativa, que vai desde drones, né, para cansar o sistema de defesa antiaéreo apenas, né, drones que têm apenas esta função, a drones, né, que podem fazer estragos monumentais aos alvos atingidos, tá? A gente viu também na Guerra dos 12 Dias, porque não foram somente os mísseis iranianos que devastaram cidades como Haifa, né, Tel Aviv e outras, né? Mas, né, também os drones de Teherã, ok? Pois bem, os mísseis não foram, tá, destruídos. Os Estados Unidos entraram no Irã com a sua aeronave estratégica, né, e teria bombardeado aquela área iraniana onde estaria o seu, né, arsenal, né, nuclear, né, civil no caso. Mas, né, isto é polêmico, é controverso, mas não conseguiram. Tanto os Estados Unidos não conseguiram, como Israel também não conseguiu, tá, destruir a missilística iraniana. Foram vários mísseis diferentes que foram lançados contra o Estado de Israel naquela ocasião, tá? Mísseis poderosos também atingiram essa base do Catar, dos Estados Unidos, que precisou de reparação, tá? Pouco se fala disso, precisou de muita reparação, e gerou até mesmo ali uma certa indisposição diplomática entre Catar, né, que apoiou, né, em termos de defesa antiaérea, os Estados Unidos, o Catar, que tem uma base estadunidense, mas que não gostou, na verdade, quando o Irã atingiu essa base, né? Então, quando o Irã atingiu a base, então, era o território do Catar que estava sendo atingido. Quando essa base foi utilizada, né, contra o Irã, aí eram os Estados Unidos que estavam agindo, né? É a velha hipocrisia desses países da região da Ásia Ocidental, né, que é pouco comentada em virtude de que esses países são aliados dos Estados Unidos. Aliados do Ocidente, pode cometer todo tipo de crime, pode ter todo tipo de costume assim que eu acho estranho, que eu nunca vou criticar, né? Eu vou criticar o que eu acho estranho no Irã, o que eu acho esquisito no Iêmen, mas eu nunca vou criticar o que possa haver de esquisito no sultanato de Omã, país que tem no sultão, né, o seu líder, né? Ou seja, um país, né, cuja mesma família está no poder, né, há centenas de anos, e ninguém fala que é ditadura, por exemplo, tá? Ninguém fala. Por quê? Porque se trata de um aliado do Ocidente. Pois bem, o que acontece neste caso é que a missilística iraniana, ela, naquela ocasião da Guerra dos 12 Dias, ela sequer foi utilizada, tá, de maneira exagerada. O Irã ainda possuía uma grande quantidade de mísseis quando o acordo de cessar-fogo foi solicitado pelo chorão do Netanyahu e também
pelo Trump, tá? Naquela ocasião, a missilística iraniana teria apenas dado para Israel o gostinho daquilo que ela pode entregar de uma maneira ainda mais contundente, né? Então, a missilística não havia se esgotado. Você vai ler, né, em vários portais de notícia, posteriormente à Guerra dos 12 Dias, né, de que o Irã estava sem mísseis, de que o Irã estava acumulando mísseis para um novo conflito e tudo mais, sempre dando a entender que o Irã havia esgotado o seu arsenal de mísseis. Não havia, tá? Os mísseis estavam lá. O problema é que já para cá houve um acúmulo ainda maior de mísseis, né, melhorando aí a quantidade, né, trabalhando a quantidade de armas que podem ser usadas contra os Estados Unidos e também contra Israel, tá? Mas também algo que é pouco divulgado é que de lá para cá, ora Josa, mas o espaço de tempo tão curto, pois é, de lá para cá o Irã testou outras armas, testou míssil ainda mais poderoso e eles podem ser utilizados contra os Estados Unidos. No Irã, gente, especialistas dão conta de que, a despeito da grande tragédia que pode ser um ataque estadunidense, a gente nunca pode descartar a possibilidade de que esse ataque possa mesmo ser danoso e até mesmo derrubar, né, o regime iraniano. A gente nunca pode descartar isso, embora o regime iraniano esteja muito fortalecido, tá? Agora, a despeito disso, há especialistas no Irã que acreditam piamente que o Irã pode sair desse conflito vencedor, tá? Ou seja, que os Estados Unidos podem novamente solicitar um acordo de cessar-fogo. Quanto a Israel, é improvável, tá, que se este acordo de cessar-fogo for solicitado muito rapidamente, é improvável que o Irã aceite parar de atacar Israel, caso o Estado sionista, né, entre nessa aventura, que é o que vai acontecer com os Estados Unidos, né? Então é isso, a diplomacia tenta afastar o Trump da sua intenção de atacar o Irã, né? Vários atores, não somente da região da Ásia Ocidental, como de outros locais, estão trabalhando nos bastidores para que os Estados Unidos não partam para esta aventura, né? No mar obscuro, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Trump ele é muito pressionado para partir para esse ataque. Um detalhe muito importante sobre o petróleo venezuelano, que eu falei até no vídeo anterior, é que as petrolíferas estadunidenses não querem fazer investimento na infraestrutura da Venezuela, a infraestrutura de petróleo da Venezuela. Entendem que os investimentos são muito altos e que os rendimentos podem demorar muito tempo, né, muitos anos, talvez mais de uma década, né, para retornar para os seus cofres, tá? Então, essas petrolíferas, elas querem, né, investir na Venezuela a partir do momento em que o Estado faça todos esses gastos. Este é um problema para o próprio tipo de capitalismo exercido nos Estados Unidos, né, em que, em teoria, o setor privado precisa também aplicar muito dinheiro nos investimentos, tá? Então, o que acontece? Essas petrolíferas estão se recusando a partir para a aventura do Trump lá em Caracas, tá? Curiosamente, alguns líderes dessas petrolíferas alegam, tá, que não tem muita confiança. Só que o curioso disso é que quando eles falam que não tem muita confiança, não tem confiança total, né, suficiente para patrocinar esses investimentos, essa confiança não está atrelada, essa falta de confiança não estaria atrelada apenas ao regime chavista, que se mostra, sim, bastante forte, né, no momento lá em Caracas. Essa desconfiança, neste caso, também estaria a ser exercida em relação ao próprio Estados Unidos, ao governo estadunidense, tá? Ou seja, as petrolíferas não confiam no próprio Estado americano em relação a investimentos na infraestrutura da Venezuela. Bom, esses líderes das petrolíferas estadunidenses, ao mesmo tempo em que rejeitam possíveis investimentos na Venezuela, eles acham interessante possíveis investimentos no Irã, né? Então, tudo ficaria muito mais fácil. O petróleo do Irã é muito mais leve, muito mais fácil de refinar, né? A infraestrutura iraniana, a despeito de todas as sanções de décadas e décadas, tá? A infraestrutura é muito melhor. Há inúmeros problemas no país, né? A infraestrutura do país está com problemas em virtude de todos os anos de sanções, né?
Agora, a infraestrutura de produção de petróleo, não. Esta está ainda bastante aceitável, tá? Então, as petrolíferas, elas acham interessante uma aventura no Irã, né, fazer investimento no Irã. Então, em teoria, elas também estariam na base de pressão ao Trump para que ele vá para esse ataque em relação a Teherã. O próprio fato dos Estados Unidos fracassarem na Venezuela também pressiona o Trump para essa aventura no Irã, né? Sem contar o sionismo, né? Que atua claramente em Israel, né? Mas ao contrário do que as pessoas pensam, pode atuar de maneira ainda mais contundente, né? Nos próprios Estados Unidos, notadamente em Washington e Nova York, né? Então, o sionismo também quer, né? Esta guerra contra o Irã. Alguns sionistas que patrocinaram a eleição do Trump, enfim, exigiram, né, que o Trump ajudasse Israel na guerra dos 12 dias, né, e também estariam neste momento pressionando para que o Trump fosse para uma guerra contra o Irã, né. Então, por um lado, a gente tem muita pressão para os Estados Unidos, por outro lado, a gente tem aí um sinal interessante, tá? Porque a pressão que ela faz, a pressão ela gera uma urgência, tá? A urgência elimina o quê? Planejamento, tá? Durante todo esse tempo eles estavam sim planejando esse ataque à Venezuela, mas o fato é que essa urgência se intensifica nas últimas horas, nos últimos dias, tá? E essa urgência, ela danifica o planejamento, tá? Então, quando as coisas são feitas às pressas, né? Quando as coisas são feitas emergencialmente, tá? Tem muita possibilidade de que tudo isso dê errado, né? Então, isso, de certa forma, enfraquece a posição dos Estados Unidos para um ataque ao Irã, dos Estados Unidos e também de Israel, ao mesmo tempo em que fortalece o regime que está ainda mais fortalecido a partir das manifestações gigantescas pró-governo que aconteceram em todas as cidades, na verdade, do país, né? Então, assim, há muitos que entendem que a missilística iraniana poderá fazer um estrago brutal e muito maior, né, a Israel do que foi feito na Guerra dos 12 Dias. E também acredito que os ataques, né, aos Estados Unidos também vão fazer estragos muito contundentes, tá? Porque ataque direto aos Estados Unidos aconteceram apenas após o ataque àquela área, né, em que estaria ali o arsenal nuclear iraniano, tá? Então, a partir daí que o Catar foi atacado, a partir daí que o Irã atacou um interesse, um alvo estadunidense naquela região da Ásia Ocidental. Só que como agora os Estados Unidos vão diretamente, né, para a guerra, vão começar essa guerra, não vai ficar assim, fingindo que não está na guerra, né? Os Estados Unidos irão para a guerra até mesmo como ator principal, né, e não apenas como ator secundário. Isto, neste caso aí, nos leva a entender que os ataques aos alvos estadunidenses naquela região vão acontecer também desde o começo, né? Então, enfim, as coisas podem ficar muito complicadas para o Trump, tá? Ele está se colocando numa situação em que, se ele for para uma guerra contra o Irã, vai ficar muito feio, né? Se ele for derrotado nessa guerra, né? Então, pode até ficar melhor que ele peça um cessar-fogo rapidamente após os primeiros dias, né, de confronto contra o Irã, né? Vai diminuir a derrota, mas ainda assim pode ser uma derrota para o governo estadunidense. Isso também pode interferir no pleito eleitoral, né, que vai acontecer no país proximamente, tá? Então a situação é complicada e o Irã está, como eu disse, muito preparado e confiante de que pode sim causar um grande estrago para os seus inimigos do Ocidente, tá? Ainda assim, deixando claro, é muito melhor, né, que não haja esse ataque ao Irã, porque sabemos que o Ocidente tem esse modus operandi, né, de atacar civis, né? Atacar civis, né, para gerar insatisfação aí contra o governo. É ataque à infraestrutura civil e é ataque também direto, às vezes, aos civis, né? Então, a população do Irã pode sofrer muito com a guerra e é sempre melhor que essa guerra não aconteça. Mas, infelizmente, parece que não há volta, né? Que os ataques vão acontecer, o que obrigarão o Irã a reagir. E essa reação poderá ser terrível para o Ocidente, notadamente Estados Unidos e Israel. É isso, gente. É isso.